Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a nossa missão é desconstruir um documento que, à primeira vista, para olhos destreinados, pode parecer apenas uma daquelas tabelas burocráticas de preenchimento obrigatório, sabe? Ah, sim. Aquelas planilhas que muita gente acha que é só para cumprir tabela. Exatamente. Mas, na verdade, estamos diante de um verdadeiro mapa do tesouro do desenvolvimento cognitivo e motor infantil. Vamos analisar um quadro de planejamento semanal real da educação infantil. E um planejamento muito específico, diga-se de passagem. Muito. Focado em uma turma de maternal 1A, do turno vespertino, projetado para o ano letivo de 2026. Esse material foi desenhado pelo professor David S.S. Mello, lá na escola, ou melhor, no Centro Municipal de Educação Infantil Pedro Soares Cavalcante. Que integra a rede municipal de Rio Largo, né? Isso mesmo, em Rio Largo. É um roteiro cronológico de 5 dias, de segunda a sexta, que cobre desde a construção da identidade familiar até a exploração sensorial e motora pesada. É tipo, há uma arquitetura invisível e altamente intencional por trás do que o senso comum costuma chamar de apenas brincadeira. Exato, não é só passatempo. E é vital estabelecermos logo de cara o porquê de um material como este exigir uma leitura tão atenta de quem acompanha a nossa exploração de hoje. Com certeza. Nós sabemos que a nossa audiência entende de processos complexos, seja na área da educação, na psicologia ou até na gestão. E esse planejamento é um estudo de caso puríssimo sobre estruturação de base. A base de tudo, né? Sem dúvida. Ele ilustra, na prática clínica diária de uma sala de aula, como o cérebro humano, na sua janela de maior plasticidade neurobiológica, aprende, cria atalhos sinápticos e absorve o mundo físico e social ao redor. É a engenharia da cognição humana. Perfeito. Não há recriação aleatória aqui. O que temos é a cognição sendo forjada através de estímulos muito, mas muito precisos. Ok, vamos analisar isso a partir da estrutura mestre do documento. O planejamento não flutua no vazio. Ele é rigidamente ancorado em 6 direitos de aprendizagem fundamentais. E esses direitos aparecem marcados em absolutamente todos os dias da semana. Todos eles. São eles: conviver, explorar, brincar, expressar, participar e conhecer-se. O professor garante que esses direitos não tirem folga nunca. Nenhuma folga. É um trabalho contínuo. Então, começando pela segunda-feira, dia 2 de março, o tema central é Minha Família. Quem mora comigo? Um tema clássico. Envolve uma roda de conversa, usando fotos impressas dos integrantes da casa de cada criança, e aí a seguida de uma contação de histórias abordando diferentes configurações familiares, culminando na identificação visual. E olhando de fora, parece só aquele momento fofo de mostrar a foto da mãe e do pai para os amiguinhos, né? Pois é, mas tem um salto cognitivo considerável sendo exigido aí, não tem? Eu diria que é um salto evolutivo gigantesco. O documento faz questão de ancorar isso na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Trazendo os códigos específicos. Exatamente. Há diretrizes mapeadas ali, como o código EI02EO04. Que traduzindo para a prática significa o quê? Significa que o educador é obrigado a criar situações onde a criança seja forçada a se comunicar intencionalmente com adultos e com os pares. E também tem o EI02EF03. Que fala sobre o interesse pela escuta de narrativa, se não me engano. Isso. Mas vamos traduzir o peso disso para a nossa audiência? Reconhecer uma fotografia não é um processo passivo de forma alguma. Porque a foto é estática, né? É estática, bidimensional e plana. A criança dessa faixa etária do maternal 1, ela está realizando uma decodificação abstrata tremenda para entender que aquela imagem no papel representa a pessoa tridimensional, dinâmica e real que deixou ela ali no portão da escola chorando algumas horas antes. É uma abstração simbólica fortíssima. É literalmente o que separa a cognição humana da grande maioria das outras espécies. Precisamente. Quando o professor pede que a criança fale sobre aquela imagem, ele está forçando o córtex pré-frontal dela a organizar o pensamento,
buscar o vocabulário adequado no banco de memória e, principalmente, ter a coragem social de expor essa construção mental em um círculo cheio de outras crianças. A formulação do quem sou eu a partir de quem me cerca começa a tomar forma ali. O ego começa a se localizar no mundo. Sabe o que me chama muita atenção nisso tudo? O detalhe da avaliação para essa segunda-feira. Ah, a forma de avaliar é muito reveladora. Muito. O documento instrui o educador a fazer uma avaliação puramente observacional. Ele escreve assim: observar a fala e o reconhecimento dos membros da família através das fotos. Sem provas, sem testes. Sem nenhuma métrica punitiva de certo ou errado. O professor está atuando quase que um etnógrafo ali na sala. Ou um cientista de dados, né? Adorei essa analogia. Um cientista de dados mapeando passivamente o léxico, a clareza da articulação e o nível de engajamento de cada indivíduo da turma. E essa coleta de dados preparatória na segunda-feira montou o palco perfeitamente para o que vem na terça. Terça-feira, dia 3 de março. O tema avança para Minha Casa e Meus Afetos. Há um deslocamento muito inteligente aí do ponto de vista psicológico. Explica melhor essa virada de chave. Nós saímos da figura humana, biológica, da família em si, e fomos direto para o conceito de pertencimento territorial. Saímos do quem cuida de mim para onde eu existo de forma segura. O espaço físico seguro. Exato. Na terça-feira, o planejamento propõe uma pintura livre com as mãos, onde a tela final representará a casa, acompanhada do uso de gravuras variadas para que as crianças apontem objetos que possuem em seus lares. Pintura com as mãos? É um clássico absoluto, né? Mas sempre me remete imediatamente às pinturas rupestres. As cavernas. Biologicamente e historicamente falando, usar a própria mão suja de pigmento para carimbar uma superfície é a primeira forma de o ser humano atestar sua existência no mundo. É a forma primal de dizer, eu estive aqui. É uma marca de identidade indelével. E fazer isso para representar o próprio lar, o refúgio primário daquela criança, carrega uma intencionalidade pesada que muitas vezes passa despercebida por quem acha que é só uma atividade para sujar o avental de tinta guache. O que é fascinante aqui é exatamente essa estratégia de ancoragem emocional operando silenciosamente nos bastidores. O ambiente escolar, por mais acolhedor, colorido e amigável que seja, ele é um terreno estrangeiro e hostil para uma criança recém-chegada. É cheio de estímulos não familiares. É barulhento, imprevisível, está cheio de regras novas e de pessoas estranhas. Quando a atividade induz a criança a pintar a sua casa com as próprias mãos e logo em seguida identificar figuras de uma geladeira, uma televisão ou uma cama familiar, o professor está fazendo algo brilhante. Ele está trazendo a casa para a escola. De forma muito pragmática. Ele traz o mundo seguro do aluno para dentro das paredes da escola. A tensão do ambiente novo é diluída quando ele dialoga com um ambiente seguro e conhecido. Cria-se uma ponte de familiaridade que abaixa a guarda da criança. Os objetos agem como âncoras para reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. E nós sabemos que o cortisol alto fatalmente bloqueia qualquer tipo de aprendizado formal ou retenção de memória, não é? Totalmente. Um cérebro estressado não aprende. Perfeito. E, pedagogicamente, o documento indica a ativação de campos de experiência muito claros da BNCC para esse dia. O campo o eu, o outro e o nós, operando junto com o campo traços, sons, cores e formas. E a avaliação. A avaliação sugerida para este dia foca inteiramente em registrar a expressão criativa e a interação social. Ou seja, o educador não está minimamente preocupado se o desenho da casa tem simetria arquitetônica ou se o teto está reto. Até porque é o maternal 1. Exato. Ele está monitorando como o sistema nervoso central da criança lidou com a textura viscosa da tinta, como ela reagiu sensorialmente à sujeira nas mãos e se ela utilizou essa experiência visual para estabelecer contato visual ou verbal com o coleguinha ao lado. O foco é a resposta neurobiológica ao estímulo, não o produto artístico final para pendurar no mural. Precisamente. O processo é o produto. E se estamos falando de resposta sensorial, a quarta-feira eleva essa carga neurobiológica à máxima potência possível. O tema do dia 4 de março é minha comida preferida.
Esse dia é fantástico do ponto de vista neurológico. A estrutura da aula propõe uma exploração sensorial cruzada, investigar texturas e cheiros de alimentos reais. E o clímax da atividade exige o uso de massinha de modelar colorida para que as crianças cozinhem, entre aspas, o seu prato favorito. É uma saturação de sentidos proposital. E eu confesso, brincar de massinha sempre me pareceu algo voltado apenas para manter o grupo concentrado, quietinho ali e silencioso por uns 20 minutos, sabe? Para o professor respirar. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas imagino que a leitura técnica disso vá muito além do que um simples momento de calmaria. Vai muito, mas muito além do entretenimento ou da contenção de turma. O olfato e o paladar são instintos primais. Os nossos bulbos olfatórios têm uma via expressa, uma conexão direta para o hipocampo e para a amígdala cerebral. Os centros de processamento de memória e emoção no cérebro? Exatamente. Ao trazer cheiros reais de comida para a sala de aula, o professor está ativando memórias afetivas profundas e construindo um estado de alerta focado, um estado de presença. E aí entra a massinha. E aí a transição para a massinha de modelar acontece. E essa transição é, na verdade, um treinamento neuromuscular disfarçado de culinária lúdica. Treinamento neuromuscular para funções futuras, tipo a longo prazo? Sim, a longuíssimo prazo. Os objetivos da base curricular mapeados aqui para quarta-feira envolvem o EI02CG05. Que é focado no cuidado e conhecimento do próprio corpo. E também o EI02TS02, que fala sobre a utilização de materiais variados e exploração plástica. Quando a criança amassa, rola, belisca e corta a massinha, ela está sendo obrigada a realizar o que nós chamamos na psicomotricidade de movimento de pinça. O uso do polegar e do indicador juntos. Isso. Ela precisa calibrar a pressão dos dedos repetidamente. Os pequenos músculos das mãos precisam ser submetidos a um estresse mecânico sistemático agora, no maternal 1, para ganharem tônus. Ah, entendi. Para preparar a mão para o futuro. A força vetorial exata que a criança aplica hoje para moldar uma maçã torta de massinha é a mesma memória muscular que permitirá ela segurar um lápis grafite com firmeza e destreza daqui a 2 ou 3 anos. Durante a alfabetização formal. O educador está literalmente construindo hoje, na quarta-feira, o maquinário físico que será usado na escrita cursiva do futuro. Caramba! O planejamento opera numa linha do tempo invisível, onde o esforço do presente financia as habilidades críticas do futuro. É um investimento de longo prazo, na anatomia da criança. E a avaliação dessa quarta-feira corrobora isso, porque a instrução é observar a coordenação motora fina e o interesse nas propriedades dos alimentos. O professor está focando a sua observação clínica direto naqueles dedinhos em formato de pinça trabalhando a massa. Ele não está olhando para o formato da comidinha de massinha, ele está olhando para a articulação dos dedos. Fascinante. Agora, avançando na semana, aqui é onde fica realmente interessante. Chegamos à quinta-feira, o famigerado e temido Dia do Brinquedo. O grande teste social da semana. O tema descrito no documento é meu brinquedo favorito e entre parênteses vem a palavra partilha. A palavra-chave. A instrução é que traga um item de casa para apresentar, seguido de um momento de brincadeira livre no solário da escola. Para o mundo corporativo adulto, isso soa como aquela sexta-feira casual, o dia de baixar a guarda e relaxar. Parece inofensivo. Mas lendo o subtexto dessa palavra partilha, isso me cheira mais a uma complexa e tensa rodada de negociação por recursos limitados. É a analogia mais perfeita que poderíamos fazer. Para uma criança de maternal 1, o dia do brinquedo é o equivalente a colocar executivos experientes em uma sala fechada, disputando uma verba única. Só que com agravantes emocionais severos. Muito severos. Nessa fase do desenvolvimento, a criança está no ápice absoluto do seu egocentrismo natural e estrutural. Ela não possui ainda a maturidade cognitiva de separação completa entre o eu e o mundo ao redor. Tudo é uma extensão dela mesma. Logo, aquele carrinho ou aquela boneca que ela trouxe de casa não é apenas um objeto inanimado de plástico ou pano. Para o cérebro dela, é uma extensão literal do seu próprio corpo e da sua identidade pessoal.
O ato de trazer o brinquedo no trajeto de casa até a escola já constrói uma autonomia inicial, exige uma certa responsabilidade logística da criança de segurar aquilo. Mas o foco letal e cirúrgico da aula é a palavra entre parênteses. Partilha. O choque civilizatório. Porque exigir que a criança entregue voluntariamente uma extensão do seu próprio corpo para outro indivíduo, que, aliás, pode muito bem jogar o objeto no chão no segundo seguinte, é um estresse social massivo. É um estresse monumental, mas é um estresse necessário para a construção da empatia. O objetivo oficial da BNCC listado aqui é o EI02EO03. Compartilhar objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Criança é jogada de paraquedas em um cenário onde ela precisa exercitar a barganha. Ela tem que gerenciar a própria frustração se o colega simplesmente disser "não quero emprestar", e, ao mesmo tempo, controlar a impulsividade violenta de não arrancar o objeto da mão do outro. É a primeira grande aula magna de convivência em sociedade. E note o ambiente escolhido pelo professor Mello. O planejamento não deixa isso solto. Ele especifica que isso deve ocorrer no solário. Uma área externa. O que muda tudo. Isso é calculado, não é? O ambiente aberto altera as regras do jogo e da diplomacia infantil. Completamente calculado. Uma sala de aula fechada impõe naturalmente contenção física. Ela dita controle de volume vocal, limites de velocidade. O solário remove todas essas travas de segurança. Vira um campo aberto de negociação. Ele ativa outro código importante, o EI02CG02, que é focado em deslocar o corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto e embaixo. A dinâmica de disputar um brinquedo em um espaço onde você pode simplesmente correr, fugir em disparada ou se esconder atrás de um pilar exige um mapeamento periférico contínuo. O cérebro está processando a negociação social e a geometria do espaço ao mesmo tempo. E a avaliação indicada para quinta-feira confirma essa leitura espacial. Como é a avaliação? O educador deve avaliar a segurança dessa criança ao se movimentar no espaço do solário e a sua resiliência emocional na hora de dividir o brinquedo. Então não importa se o brinquedo trazido era caro, barato, eletrônico ou de madeira? Não importa o brinquedo. Importa como o cérebro operou sob a pressão da negociação social em um ambiente aberto. E essa mudança calculada para o ambiente externo, na quinta-feira, parece já preparar a musculatura e o fôlego da turma para o clímax absoluto da semana. O ápice do planejamento. Na sexta-feira, dia 6 de março, o tema é Minha Brincadeira Desemparedamento. A proposta envolve uma musicalização intensa no pátio, com cantigas de roda, ordens de pular e correr, culminando em um circuito motor completo com obstáculos estruturados. É uma ruptura total. Ruptura daquela ideia antiquada de que se aprende sentado em silêncio. Exatamente. Se nós conectarmos isso ao contexto geral da evolução pedagógica, esse termo desemparedamento carrega um peso teórico muito profundo. Ele vem de onde? Ele tem raízes fortes em abordagens contemporâneas, como a de Reggio Emilia, lá na Itália, onde o ambiente atua como o que eles chamam de terceiro educador. O espaço ensina junto com o professor. Historicamente, a educação tradicional sempre insistiu na premissa equivocada de que o intelecto só é treinado quando o corpo é imobilizado na cadeira. O desemparedamento estilhaça esse paradigma. Quebra os muros literalmente e figurativamente. A criança não é um cérebro carregado por um corpo. A criança aprende através do corpo inteiro. Ao romper as 4 paredes da sala convencional e ir para o pátio, o professor devolve o direito à propriocepção extrema, ao cálculo inconsciente em tempo real de velocidade, atrito, textura do chão e força muscular. E quando o documento cita as diretrizes de apropriar-se de gestos e movimentos, além da utilização de fontes sonoras e ritmo, que são os códigos EI02CG01 e o TS03, fica muito claro que o circuito motor não é um parque de diversões passivo para gastar energia. Longe disso. É um problema de física aplicada de alta complexidade. O circuito motor é um quebra-cabeça espacial em movimento. Ao exigir que a criança rasteje por baixo de uma corda esticada, depois salte com os 2 pés dentro de um bambolê,
ou corra em zigue-zague ao redor de cones enquanto o professor canta uma cantiga ritmada. O cérebro está fritando ali. Fritando, processando informações do sistema vestibular, que é o responsável pelo nosso equilíbrio, e ajustando o centro de gravidade dezenas de vezes por segundo. Há uma demanda gigantesca de processamento executivo no córtex frontal para planejar a sequência de ações. A criança pensa rápido: se eu não levantar o joelho o suficiente agora, eu tropeço neste obstáculo e caio. E o ritmo da música dita a velocidade desse cálculo. É brilhante. E a avaliação delineada para fechar essa sexta-feira é magistral. Ela foca em registrar o engajamento físico e a alegria da expressão corporal. A palavra alegria aparece como métrica de avaliação. A alegria e o engajamento nesse contexto clínico-educacional não são emoções supérfluas ou românticas. De forma alguma. São os indicadores biológicos precisos de que a dopamina está presente no sistema nervoso central, cimentando aquele aprendizado motor no córtex para sempre. Então, o que tudo isso significa quando nós damos um passo para trás, nos afastamos das atividades diárias e olhamos para a estrutura de governança desse planejamento como um todo? O cenário completo. Sim, porque o documento não termina com o sinal tocando na sexta-feira. Há uma seção densa e muito reveladora logo abaixo do quadro, chamada Orientações Pedagógicas e Avaliação. Que funciona quase como um manifesto filosófico e metodológico do professor. É um manifesto. Ele dita a necessidade de que o estímulo contemple absolutamente todos os campos de experiências e que isso ocorra de forma integrada, evitando qualquer tipo de fragmentação do conhecimento. Tudo está conectado. Tudo. Mas o que mais salta aos olhos nessa parte final é a instrução hiperespecífica sobre os métodos de avaliação. E isso é um ponto de choque para quem está fora da educação. É um choque de realidade. Porque em níveis mais avançados do ensino, e especialmente no mercado de trabalho corporativo, nós cultuamos planilhas, notas de 0 a 10, os famosos KPIs e testes padronizados. O número puro e simples. Mas aqui não. Aqui o documento exige registros fotográficos constantes, criação de portfólios e relatórios descritivos minuciosos. Porque a métrica quantitativa, o número em si, é completamente míope diante da extrema complexidade do desenvolvimento humano nas suas fases iniciais. Um número não conta a história toda. Uma prova de múltipla escolha jamais conseguiria medir o nível de resiliência emocional que uma criança desenvolveu ao perder o acesso a um brinquedo no solário na quinta-feira. Não tem nota que meça choro e negociação. Os métodos exigidos nas orientações que compõem a chamada documentação pedagógica derivam da compreensão profunda de que o aprendizado humano não é uma linha reta ascendente. O portfólio cheio de fotos e anotações torna visível o processo que é invisível na cognição. É a diferença entre ler um balanço financeiro trimestral frio de uma empresa no papel e assistir a um documentário imersivo em tempo real sobre as bastidores daquela empresa operando. O portfólio conta a história real. Precisamente. Uma fotografia da criança na segunda-feira gesticulando timidamente para a foto do avô. Somada à pintura da terça-feira. Isso, onde os traços ganham uma firmeza que não existia na semana anterior. E o relatório escrito pelo professor descrevendo a hesitação que se transformou em coragem pura ao pular o circuito na sexta-feira. Isso gera evidências irrefutáveis de crescimento holístico. Um boletim com o número 8 na linha de coordenação motora não diz rigorosamente nada aos pais sobre a jornada do filho. O relatório descritivo, em formato de dossiê vivo, relata os abismos de medo superados pela criança. Ele aponta onde as sinapses falharam na terça e onde elas triunfaram na sexta. O foco real da avaliação da primeira infância não é auditar para punir. É iluminar o percurso. Iluminar o percurso para intervir de forma mais assertiva na segunda-feira da semana seguinte. É um nível de acompanhamento cirúrgico, quase artesanal do indivíduo que o sistema de ensino tradicional e de massa raramente consegue sustentar à medida que o aluno cresce e vai para o ensino fundamental e médio. Infelizmente, o sistema vai engessando. Pois é. Fazendo uma recapitulação rápida da jornada que dissecamos hoje a partir de um único documento de poucas páginas, Vamos lá. nós começamos a semana estimulando a memória afetiva profunda e a tradução simbólica de fotografias 2D da família
para a fala articulada na roda. Um trabalho abstrato forte. Avançamos na terça para a materialização da segurança territorial, usando tintas e marcações rupestres com as mãos para dominar o medo do espaço escolar. Na quarta-feira, saturamos os bulbos olfatórios e treinamos arduamente a musculatura fina preparatória para a escrita, simulando o feitio de alimentos preferidos com massinha. O treino invisível da alfabetização. E então enfrentamos as tensões diplomáticas pesadas e a quebra do egocentrismo no famigerado dia da partilha do brinquedo ao ar livre. A negociação de alto risco. E, finalmente, nós coroamos a semana estilhaçando as paredes da sala de aula com circuitos motores que exigiram cálculos físicos complexos em tempo real e adaptação espacial sob o pretexto lúdico de cantigas de roda. E tudo isso magistralmente amarrado por uma rede de documentação narrativa que captura não o erro do aluno, mas o processo genuíno de descoberta. Para quem está nos ouvindo e acompanhando todo esse raciocínio, isso levanta uma questão importante. Uma provocação. Uma provocação que, na verdade, transcende os limites do Maternal 1 e colide violentamente com a forma como nós conduzimos a vida adulta e o nosso trabalho intelectual contemporâneo. Olha onde você quer chegar com isso. Pense bem. Nós passamos nossa análise inteira dissecando o quão brilhante e cientificamente embasado é o conceito de desemparedamento, correto? Sim, a retirada das paredes, o pátio. Observamos como integrar movimento corporal, exploração cruzada de múltiplos sentidos, contato constante com espaços abertos ao ar livre, fricção social orientada e a quebra de rotinas visuais é o formato supremo de aprendizado. O padrão ouro neurobiológico. O padrão ouro para maximizar a absorção de conhecimento e acelerar a plasticidade cerebral em uma mente humana em formação. O cérebro ali, operando na sua capacidade rotacional máxima, exige liberdade física e espacial ampla para resolver problemas complexos e criar empatia pelas pessoas ao redor. Uma liberdade e um movimento que são tratados como requisitos inegociáveis para a eficácia do ensino nos primeiros anos de vida. E é aí que a grande ironia da nossa sociedade emerge com força. Por quê? Porque se a ciência pedagógica mais avançada e a neurologia provam irrefutavelmente que esse é o ambiente mais perfeito para o florescimento intelectual, criativo e social da espécie humana, por que nós paramos de fazer isso? Porque as estruturas da sociedade adulta insistem em operar na direção diametralmente oposta. Exigimos das crianças de 2 anos que elas corram no pátio, toquem em diferentes texturas com as mãos sujas e negociem cara a cara sobre o sol para aprender. Mas confinamos os adultos em pequenos cubículos cinzentos. Exatamente. Isolamos os adultos em baias, frequentemente sem nenhuma janela, sob a luz artificial fria e opressiva dos escritórios, esperando magicamente que dali, daquela restrição, surjam as soluções mais inovadoras para o mercado e a produtividade máxima. Condenamos o cérebro adulto a ficar imóvel. Ficar imóvel durante 8 ou 10 horas por dia, olhando fixamente para o brilho plano e bidimensional de uma tela, punindo qualquer movimento como se fosse distração e limitando o uso dos nossos sentidos a praticamente apenas visão e audição. O desemparedamento vira um emparedamento total na vida adulta. Provocação final para quem está ouvindo nossa exploração hoje é repensar urgentemente o seu próprio ambiente e a sua forma de operar. Uma quebra de paradigma pessoal. Talvez a resposta para o burnout, para o estresse corporativo crônico, para a estagnação criativa e para os bloqueios de aprendizado contínuo que nós enfrentamos na vida adulta não esteja no mais novo software de gestão ou em metodologias de produtividade implacáveis vindas do Vale do Silício. Pode estar num lugar muito mais simples. Talvez a resposta exija olhar para trás, com humildade, e reaprender as premissas básicas de um bom planejamento de educação infantil. As crianças sabem intuitivamente que o cérebro precisa do espaço todo, do corpo todo, para expandir e pensar grande. Fomos nós, os adultos bem-sucedidos, que fomos cruelmente treinados a esquecer como se aprende. E essa percepção, convenhamos, altera radicalmente a forma como olhamos para as nossas próprias estações de trabalho amanhã cedo
e para os nossos cronogramas de aprendizagem. É para incomodar mesmo. Se o movimento e a expansão livre do ambiente são os combustíveis originais e biológicos da nossa inteligência superior, engessar o corpo em nome do suposto foco é, ironicamente, a forma mais eficaz de limitar a nossa capacidade cognitiva. É o autossabotamento produtivo. É uma reflexão vital e, confesso, um pouco incômoda, daquele tipo que faz a gente querer repensar as engrenagens de todas as segundas às sextas-feiras das nossas vidas a partir de agora. Mas é o tipo de incômodo que gera movimento. Com certeza, quero agradecer imensamente a companhia de quem nos acompanhou durante toda esta nossa exploração profunda de hoje, que é a dissecação brilhante deste planejamento semanal de uma escola municipal no Brasil, sirva como uma lente de aumento para observarmos o desenvolvimento tanto infantil quanto nosso próprio, de adultos, com uma profundidade nova e, acima de tudo, mais empática. Um novo olhar sobre o óbvio. Continuem investigando os alicerces silenciosos de como nós adquirimos conhecimento de fato. Continuem questionando sem medo as estruturas e as paredes que limitam as nossas ideias e, principalmente, nunca deixem de reparar nas metodologias incrivelmente sofisticadas que ocorrem todos os dias, muitas vezes escondidas atrás da aparente simplicidade de um circuito de obstáculos com bambolês e uma roda de conversa sentada no chão. Excelente. Até o nosso próximo mergulho.